independente de matemática do segundo ano, a gente vai começar agora um pouco de análise combinatória. Análise combinatória. Nessa mesma aula, como a gente tem muito pouco tempo, eu pretendo te falar do princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação e permutação. Vou relembrar, vou fazer alguns exemplos aqui e vou te pedir para riscar uns exercícios. Em seguida já te devolvo a avaliaçãozinha para dar uma geral. Primeira coisa importante da análise combinatória é o conhecido princípio fundamental da contagem. Que história é essa? Sempre que nós temos várias decisões para tomar, o número total de diferentes maneiras de tomar as várias decisões é a gente pegar quantas possibilidades diferentes tem para a primeira decisão, multiplicar por quantas possibilidades diferentes tem para a segunda decisão e assim por diante. Então a gente diz que o princípio fundamental da contagem é o número de possibilidades totais fica n, que é o número de possibilidades da primeira decisão, vezes n, que é o número de possibilidades da segunda decisão, vezes assim por diante. Então o princípio da contagem é bem simples. O exemplo clássico é, né? Eu tenho 3 calças e 4 blusas. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? 3 vezes 4, 12. Simples assim. Apesar de ser um princípio simples, e é ele que nos permite toda a dedução de arranjo, de permutação, na hora de fazer as deduções não é fácil, cara. Apesar do princípio ser simples, né, o raciocínio, já que tens que fazer isso N vezes, né, várias vezes, é bem delicado. Mas, claro, o nosso objetivo aqui é bem diferente do objetivo do terceirão. O objetivo é que tu mostre que tu aprendeu o básico. Então, uma das questões possíveis da próxima prova é essa. O Asdrubal tem um carro e vai da cidade A para B e da B para C. De A para B ele tem 3 caminhos, de B para C ele tem 10 caminhos. De quantas maneiras diferentes Asdrubal pode chegar na cidade? Só multiplicar e deu. Porém, existem situações um pouco mais delicadas. Por exemplo, uma coisa importante, bacana de a gente lembrar, imagine que eu tenho os números 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero formar números de 3 dígitos sem repetição. Quando eu tenho uma situação como essa, onde eu tenho vários números para escolher e vou formar um número com 3 dígitos, a ordem de escolha dos números vai importar na formação de um novo número? Vamos ver. Se eu escolher 1, 2 e 3, 3, 2 e 1, vai ser o mesmo número? Não, né? Ou seja, a ordem importa, né? A ordem importa. Quando a ordem importa, a gente tem um arranjo. Certo? Arranjo é esse tipo de situação. É quando nós temos um grupo e desse grupo nós vamos escolher um grupo menor para formar conjuntos onde a ordem diferencia um elemento do outro. Como é que se determina o número de arranjos possíveis nessa situação? Arranjo de n elementos agrupados P a P. É só fazer o n fatorial sobre n menos P fatorial. É isso aí. Onde n é o número todo de elementos e P é quantos elementos tem os grupos menores que nós estamos formando. Então o segredo para arranjo é lembrar: a ordem importa. A ordem importa, interfere. Ô professor, então a ordem sempre vai interferir. Não. Se nós fôssemos fazer uma salada de fruta, a ordem que eu misturo as frutas não vai modificar o sabor da salada de fruta. Tu picar mamão, banana e maçã, ou maçã, banana e mamão, no final das contas, né? Certo? Tu vai ter a mesma salada de fruta. E aí já seria uma outra situação.
vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Arranjo de 5 elementos organizados 3 a 3 fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Elimina 2 fatorial com 2 fatorial. O arranjo de 5 agrupado 3 a 3, 60. 20 vezes 5, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 possibilidades. Show de bola. Então, princípio da montagem ali, arranjo. Pode ter questão bem cabreira de arranjo, já fiz questões mesmo de deixar o cara pirado, mas não é o objetivo. O objetivo é conseguir mostrar que tem a manha de calcular um arranjo bem tranquilo. Porém, como eu estava mostrando a vocês, em algumas situações, a ordem com que nós escolhemos os elementos não interfere no grupo formado. O exemplo clássico é a salada de fruta, mas nós podemos também pensar numa equipe de pessoas. Se na equipe de pessoas cada participante não tem função especial, então na hora de formar um time de futebol, a ordem que tu escolhe os participantes do time vai dar o mesmo time depois. Se não tem o zagueiro, o lateral, se vai todo mundo, cada um jogar em qualquer posição, a ordem não interfere. E sempre que eu tenho então um grupo maior, vou formar grupos menores, mas a ordem não importa, a gente tem o famoso caso de combinação. Um bom exemplo de combinação é a famosa salada de fruta, como eu havia dito. Então, com 5 diferentes frutas, quantas diferentes saladas de frutas podemos fazer? Usando 3 frutas. Com 5 diferentes frutas, quantas diferentes saladas de frutas podemos fazer? Usando 3 frutas. Nesse caso está nítido que a ordem com que a gente vai misturar as frutas não vai gerar uma salada diferente, e é justamente um caso clássico de combinação. Como é que é a fórmula para calcular uma combinação? Combinação de n elementos agrupados PAP, mesma ideia inicial, n elementos agrupados PAP, vai ficar n fatorial sobre n menos p fatorial. Observe que no início é a mesmíssima fórmula. Só que tem que dividir por p fatorial de novo. Na hora que a gente olhar permutação, vai dar para entender melhor por que está dividido por p fatorial. Porque quando a gente faz p fatorial, a gente está calculando todas as diferentes possibilidades que seriam criadas invertendo a ordem. E aí quando eu faço a divisão por esse número, eu estou eliminando o efeito da ordem. Então vale a pena lembrar que a combinação é um caso especial de arranjo, é um arranjo onde a ordem não interfere. Então, importante isso aqui, ó, a ordem não interfere. Vale só por curiosidade, vale lembrar então que o arranjo de n elementos agrupados PAP é a combinação. Contrário. A combinação de n elementos agrupados PAP é, na verdade, o arranjo de n elementos agrupados PAP dividido por P fatorial. Isso aí pode acabar aparecendo no dia do vestibular, uma perguntinha qualquer. Não custa citar isso aí. E para finalizar, e a gente já cair fazendo exercício, que é o que vai realmente deixar a gente melhor, permutação. Permutação, gente, é um caso especial também de arranjo. É um arranjo onde n igual a p. Então a permutação é um arranjo. Arranjo onde n igual a p. Ou seja, tu tem um grupo com n elementos e vai só alterar a ordem desses n elementos para gerar novos grupos. Tu não vai pegar um número menor para formar uma quantidade menor de elementos para formar um novo grupo. Então, se nós pegarmos a fórmula do arranjo e colocar que
aqui n igual a p, olha o que vai acontecer. n menos n fatorial, um número menos ele mesmo é zero. E nós sabemos que zero fatorial é uma definição especial, vale 1. Então, n, arranjo de n agrupado p a p, quando n é igual a p, é a própria permutação. Então, permutação de n elementos vai ficar n fatorial. Todos esses casos que eu citei para vocês não admitiam repetição, beleza? Se na permutação algum elemento vai se repetir, a fórmula fica levemente diferente. Fica n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial e assim por diante. O que é esse alfa, beta e gama? É o número de vezes que um determinado elemento se repete. Então, se for, por exemplo, um anagrama, banana, o A se repete 3 vezes, banana, e o N se repete 2. Teria que ter o 2 fatorial e o 3 fatorial na parte de baixo. Além de banana, além de 6 fatorial em cima, que é o número total de letras. Certo? Basicamente é isso, galera. Análise combinatória, tem que conhecer o princípio fundamental da contagem, tem que saber calcular um arranjo e lembrar que o arranjo, a ordem importa, saber resolver probleminhas de combinação simples e lembrar que a ordem não interfere, não importa, saber que permutação é quando eu tenho um grupo fechado, só vou permutar, trocar as posições para fazer novos conjuntos. Então fica bem fácil a fórmula, n fatorial. Se algum elemento se repete, quando eu troco a posição dele pelo elemento que é repetido, eu não gero um novo grupo. Por isso eu tenho que eliminar, um certo número de possibilidades quando existem elementos se repetindo. Se repete 2 vezes, o outro 1000 vezes, um desses ia ser 2 fatorial, o outro 1000 fatorial. Eu também comecei a falar de fatorial já acreditando que vocês lembram o que é, De qualquer maneira, para quem de repente não sabe o que é o fatorial, n fatorial é tu pegar o número n, multiplicar por um número uma unidade menor e multiplicar por um número uma unidade menor até chegar ao 1. Então, só para quem de repente não lembra o que é fatorial, n fatorial é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 e assim por diante até chegar no número 1. Então, 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Não custa lembrar que 0 fatorial é 1, que é uma definição especial. São coisas que nós precisaremos para arriscar os exercíciozinhos. Deixa eu passar os exercícios para a galera então.